Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem, quem entrou, bem-vindos, bem-vindas. Vocês conseguem me avisar se o áudio está funcionando bem? Se vocês estão me ouvindo bem? Oi, Edu. Oi, Tati. Oi, João. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho vocês me avisarem se o áudio está funcionando bem. A Tati está falando que sim, é isso? Legal, então vocês estão me ouvindo bem. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom, Manda. Legal. Obrigada, Thiago. Ótimo. Queria dar boas-vindas a vocês. Dizer que eu sou a professora Michele, prazeres, sou coordenadora do CIP, do Centro de Pesquisas da Casper Libero, em parceria com a Revista Esquinas e Revista Casper, que são do núcleo editorial da Casper. A gente está fazendo esse projeto que chama O Futuro da Comunicação Pós-Pandemia. E a nossa conversa de hoje vai ser com o professor Luiz Mauro. Estou esperando o Luiz Mauro entrar aqui online para ver se a gente consegue estabelecer a conexão com ele. O objetivo da gente com o futuro da comunicação pós-pandemia é conversar com pesquisadores e pesquisadoras da Casper sobre temas relevantes nesse momento e que também devem marcar, possivelmente, reconfigurações que a gente vai viver aí no futuro muito próximo e também que vão reverberar por algum tempo, né, nas nossas vidas. Hoje a gente vai falar com o professor Luiz Mauro sobre Entre a Curtida e o Abraço, Relações Pessoais, Comunicação e Isolamento. Estou esperando o Luiz Mauro pedir para participar, para eu começar a minha conversa com ele. Enquanto isso, queria deixar um convite. Quem não segue o perfil da Revista Esquinas, o convite é para vocês seguirem. Peraí, pessoal, deixa eu ver aqui se o Luiz está pedindo para participar. Eu estou fazendo pela primeira vez, desculpa, eu estou fazendo pela primeira vez uma live. E então, se eu fizer alguma bobagem, vocês me avisem. A Tati está falando que o Luiz Mauro deve estar cozinhando alguma coisa gostosa. É muito provável. E ele deve estar cozinhando com o Lucas. Eu queria esperar o Luiz Mauro entrar para apresentar ele. Para a gente começar a nossa conversa. A gente tem mais ou menos 40, 45 minutos de conversa, porque a gente quer fazer isso, fazer as lives, sem atrapalhar o horário da aula dos alunos da noite. Então, a gente deve ter aí 40, 45 minutos de conversa. E eu estou esperando o professor Luiz para a gente conversar. A Tami Rodrigues está falando que ele está cozinhando ou preparando um chá. Será que ele está tendo alguma dificuldade para entrar? Ele estava online comigo até pouquinho. E eu falei que a gente iria entrar em alguns minutos. Então, ele deve estar entrando. Vou apresentar para vocês o que a gente escreveu um pouco como resumo dessa live de hoje, para ver se a gente ainda dá um tempinho para o professor Luiz Mauro entrar online aqui. Eu vi que o professor Fábio, a professora Tatiana e o professor Rodrigo estão online. Se algum de vocês conseguir acessar o Luiz Mauro, pode ser interessante para a gente ver se ele está tendo alguma dificuldade para pedir, para solicitar a entrada aqui na live. O professor Fábio de Paula também entrou. Várias carinhas conhecidas. Ai, que saudade de vocês! Pessoal, a gente hoje vai conversar sobre o seguinte tema. A quarentena e o isolamento trouxeram muitas perguntas sobre a vida com os outros, e a comunicação pode ajudar a responder algumas dessas questões. O Jefferson também está aqui. Desde quando estamos mesmo isolados? Professor Rodrigo, obrigada. Se alguém conseguir falar com o Luiz Mauro para ver se ele está tendo algum problema, eu agradeço, pessoal.
Desde quando estamos realmente isolados? Será que antes da quarentena já não existiam outras formas de isolamento e que agora apenas ficaram mais visíveis? A conexão digital, antes uma opção, tornou-se quase obrigatória durante a pandemia. Mas ela é suficiente para manter os nossos laços? O que vamos aprender sobre a comunicação a partir disso? Esse é o tema da nossa live de hoje. A gente vai conversar com o professor Luiz Mauro Sammartino, que é jornalista. Ele se formou pela Casper, tem mestrado e doutorado em Ciências Sociais, é professor e pesquisador do mestrado da Casper, da pós-graduação, e as pesquisas do Luiz Mauro são direcionadas para estudos sobre a teoria e a epistemologia da comunicação e a compreensão das relações entre mídia, política e religião. A gente está esperando o professor Luiz Mauro entrar para a gente começar a nossa conversa. Reconheço algumas carinhas e alguns nicknames de alunas e ex-alunos e ex-alunas. Bem-vindos e bem-vindas. A gente está esperando o professor Luiz Mauro entrar para a gente começar a nossa conversa. Ver se tem alguma interação aqui para a gente... Ah, Bárbara. Oi, Bárbara, tudo bem? Como você tá? Casperianos e casperianas das antigas. Enquanto o Luiz Mauro não chega, eu vou refazer o convite, eu vou fazer o convite para vocês, para estarem com a gente. Olha, a Melina, bem-vinda. Ah, o Luiz Mauro entrou. Vamos ver se ele consegue fazer a solicitação para participar. Estamos esperando o Luiz Mauro conectar. Conseguimos! Muito bom! Oi, Luiz! Como você está? Tudo certo, tudo em paz. Se desculpa, eu tive um pequeno probleminha aqui na conexão, estava esperando chegar aqui, mas chegou, deu certo. Tudo bem, que ótimo. Eu estava preocupada porque eu ouvi relatos, as pessoas não sabem, né? Mas a gente é vizinho. Eu ouvi relatos que na nossa região a internet estava ruim hoje. E aí eu fiquei preocupada com a nossa live. Estava bem instável hoje durante o dia. Eu consegui aqui, dei um jeito, fiz uma micro gambiarra e acho que funcionou. Pelo menos estou te vendo e te ouvindo muito bem. Isso, muito bom, que bom. Ia te perguntar se você me ouve bem, se o áudio tá legal aí, para a gente começar a nossa conversa. Enquanto você tentava estabilizar aí e chegar para conversar com a gente, eu apresentei você, falei um pouco sobre o que vai ser a nossa conversa hoje, lembrei que a gente vai fazer essas lives sempre às segundas e às quartas, às 18 horas, com outros professores e professoras da Casper, e que essa nossa hoje inaugura um ciclo de conversas que eu tenho certeza que vai ser muito frutífero. Luiz, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro eu queria te falar, então, muito obrigada por topar esse desafio, né, de fazer pensatas nesse momento em que a gente está tão tomado por tudo isso que está acontecendo, né, então eu já me vi em dias assim que eu não conseguia ler, nem processar, nem elaborar nada, então tem um exercício nobre de pensar junto nesse momento, então obrigada por você ter topado esse desafio. E acho que eu queria começar a nossa conversa te perguntando assim, como que a comunicação e as teorias da comunicação podem ajudar a gente a entender esse momento pelo qual a gente está passando? Bom, primeiro de tudo, oi, obrigado por estar aqui. É muito bom ver você, é muito bom participar aqui. Eu sei que a gente é vizinho e acho que a gente pode começar até em cima disso. Nós somos vizinhos, mas a gente está absolutamente separado, né, de outros professores. Aqui nessa região tem uma espécie de uma colônia de professoras e professores da Casper que moram aqui, e a gente tá se vendo por aqui, mas mesmo assim eu acho que é fantástica essa oportunidade. Então eu queria começar agradecendo. Queria começar com outro agradecimento, que à medida que eu estou falando aqui do ladinho da tela estão aparecendo nomes de pessoas muito, muito queridas. Eu não vou conseguir ler o nome de vocês, mas primeiro de tudo, muito obrigado. Saber que vocês estão aí é absolutamente fundamental. Acho que a Michelle vai concordar comigo nessa. A gente que é professora, que é professor, a gente
vive junto com essa ideia de vocês estarem aí. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por vocês estarem aí. Muito obrigado, Michele, por esse convite. Estou muito feliz de ver amigos aí da casa, no WhatsApp aparecendo aí também. Então, como é que a comunicação... E olha, gente, colegas de vários lugares aí. Que bacana, gente de outros estados aí. Gente, beijos para todos vocês. Como que a comunicação pode Federal nos ajudar? do Pará, alguém escreveu aqui que alguém da Federal do Pará te mandou um abraço. Raíssa Leno, lá da Federal do Pará. Eu ia dar um recadinho. Vocês que seguem o Luiz Mauro, sigam também a revista Esquinas para poder acompanhar as próximas lives. Sigam, eu tenho uma relação super familiar com a revista Esquinas, porque agora é o momento Yoda. Eu estava lá no primeiro número. 25 anos atrás, eu colaboro. Como aluno ainda no primeiro ano de graduação lá, eu participei das primeiras edições do Esquinas. Ainda era impresso na prensa de Gutenberg, o editor-chefe era Gutenberg, ajudado por Galileu Galilei na parte de jornalismo científico e Isaac Newton na parte de literatura inglesa. Como que a comunicação pode nos ajudar agora? Eu divido isso em duas grandes questões. Num aspecto grandão, no aspecto macro, eu acho que todo mundo que, de alguma maneira, trabalha com comunicação tem sua responsabilidade dobrada agora. Por quê? Porque nós estamos falando com um público que, assim como nós, está com medo, assim como nós, está cheio de incertezas, mas com quem a gente talvez possa compartilhar essas incertezas, compartilhar essas dúvidas, mas também, quem sabe, levar um pouco de esperança. E se nós não temos a possibilidade de levar essa esperança, pelo menos um trabalho bem feito. E aí, não é só no jornalismo, ou nas relações públicas, ou na publicidade, ou em rádio e TV, mas em todo o espectro da comunicação. Acho que nesse momento a nossa responsabilidade aumenta muito, como jornalistas, publicitários, relações públicas, radialistas, de levar uma informação boa, usando os canais que a gente tem, porque estamos vivendo um momento de um conflito entre verdades muito diferentes. Algumas delas que, enfim, aparecem aí, talvez não sejam sequer verdades. E o nosso trabalho na comunicação é ir atrás. Mas eu coloco também num outro plano, além dessa grande comunicação, a microcomunicação, a comunicação da gente, que agora está fundamental para a gente conseguir suportar esse momento. A microcomunicação, o que eu estou chamando isso? A comunicação pessoal, nas nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com todas aquelas pessoas que a gente, de certa maneira, está vendo agora ou deixamos de ver. Porque a gente está vivendo um paradoxo muito grande. Nós estamos junto com pessoas com quem não necessariamente a gente ficava, e as pessoas com quem a gente talvez mais interagia, a gente está interagindo aqui pela telinha. Eu ia entrar nessa questão da tecnologia, né? Aproveitar que a professora Adriana Amaral entrou aí online. A gente está basicamente se relacionando com mediação de tecnologia, né, Luiz Mauro? Ela é suficiente para a gente manter os nossos laços, os nossos vínculos? E, além disso, né, tem algum risco contido? Então, a gente precisa tomar um cuidado especial quando a gente está se comunicando com mediação tecnológica o tempo inteiro? Aí eu não estou mais falando dessa comunicação mais íntima, né, que você trouxe com as pessoas de casa. Estou falando que a gente, para se comunicar com os amigos e com o mundo, a gente está necessariamente mediado pela tecnologia nesse momento. Então, essa comunicação mediada, ela é suficiente para manter a gente com laços afetivos, já que a gente está falando aqui, nosso tema são as relações pessoais nesse momento? Elas são o melhor paliativo que a gente tem agora. Eu fico muito feliz que elas existam. Eu fico pensando, se isso tivesse acontecido 15 anos atrás, talvez a nossa situação tivesse muito mais complicada. Tá? Então, que bom que elas existem. Por enquanto é o melhor que tem. Mas, certamente, acho que a curtida nunca substitui o abraço. E estamos experimentando justamente isso. Talvez até uma oportunidade para a gente pensar o seguinte. Antes dessa pandemia, a gente já vivia muito conectado. Vamos combinar que essas relações por tela, elas já eram muito presentes na nossa vida, a ponto, inclusive, da gente reclamar
de estar pessoalmente com alguém e a pessoa está lá no celular e falando, interagindo e perdendo o aqui e agora. Agora que a gente perdeu, talvez, como sempre acontece com a gente, agora que a gente não tem, a gente perceba que essas mídias são fundamentais. Mas a hora que a gente tiver oportunidade de novo, de apertar a mão, dar um abraço e ficar presencialmente, a gente aprenda a colocar o celular no bolso. Eu espero que essa seja um dos aprendizados desse momento. As mídias digitais são fundamentais, mas tem a sua hora e o seu lugar. Aqui, por exemplo. Uhum. E você tem uma projeção, Luiz, assim, a tua pesquisa é sobre isso, né? Então, assim, a gente está fazendo uma conversa aqui, uma live, mas a nossa ideia é trazer elementos de reflexão científica também para essa nossa conversa. Você tem uma projeção, ou com base nas pesquisas que você faz sobre as teorias da comunicação e sobre o tempo, sobre as relações com mídia e religião, etc., de como que as relações vão ser afetadas num futuro muito próximo e depois vão reverberar por um tempo? Como que o que a gente está vivendo pode repercutir com o jeito que a gente se comunica daqui para frente? Você tem pensado sobre isso? Bastante, o dia todo, mas é um pensamento que eu primeiro preciso dizer que não é só meu. A gente que é professor, a gente sabe que a gente pensa no diálogo, então é um pensamento que eu trago aqui, mas que eu devo muito a colegas, amigos e amigas e a alunas e alunos desse e de outros anos, que são a base de toda essa reflexão que eu, no máximo, vou tentar sintetizar aqui. Efeitos. Penso que, num primeiro momento, nós estamos tentando explorar questões, novos aspectos e novas possibilidades desse tipo de mídia. Um segundo efeito é que nós estamos percebendo as limitações que esse tipo de mídia tem em relação aos contatos pessoais. Por quê? Aqui a gente tem muita coisa, e isso é importante, mas a gente perde algo que é fundamental até na comunicação. E eu estava falando isso com o time de iniciação científica hoje de manhã, a quem eu devo muito desses insights, não só o time desse ano, mas o de vários outros anos aí. Se algum de vocês está vendo, algum de vocês está vendo, só para dizer que vocês são sensacionais. A gente perde muita coisa. Aqui, eu vi, acho que ela foi uma das primeiras a entrar. Legal. A gente perde uma coisa fundamental na comunicação, que é o contexto. Por quê? Porque quando a gente está frente a frente, a gente consegue perceber as microvariações de olhar do outro, a gente percebe as interações, as respiradas, as pausas, e todas essas informações, embora elas não sejam as principais, elas interferem radicalmente no todo da comunicação. Por quê? O que nós estamos tendo agora pelas mídias sociais, embora muito importante, tá? Não estou tirando importância, mas é uma comunicação parcial. Ela é uma comunicação desprovida de alguns dos seus elementos fundamentais e, por isso mesmo, ela é um substituto bom, mas que não consegue dar conta de todo o aspecto comunicacional. Tá? Então, penso que, a curto prazo, nós vamos ter que nos adaptar a esse tipo importante, mas ela não contempla tudo. E um pouquinho mais para frente, talvez, como eu falei, me parece que a gente vai ter uma oportunidade de reaprender o que é a comunicação com outra pessoa. A gente está vendo que esse espaço aqui ele é bom, mas não substitui o resto. Então, a tendência é que a gente reaprenda a comunicação e aprenda a desfrutar também um pouco dessa comunicação numa boa escala, sabendo a hora do face a face, sabendo a importância da tela, mas tentando equilibrar um pouquinho melhor uma coisa da outra. Muito legal, obrigada, Luiz. Eu queria dizer para o pessoal que está aqui que eu estou atenta, quando eu perco o contato visual aqui com a câmera, porque eu estou atenta aqui no chat. Se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? A Renata diz, eu sou doutoranda na UFRN, caso haja espaço para perguntas, como a comunicação mediada por tecnologias repercute entre as distintas gerações? Muito boa questão, Renata, obrigado. Boa sorte no doutorado. Fica tranquila, um dia o doutorado acaba. Como que isso repercute? De duas maneiras. Uma delas, eu diria, aqui nós temos uma luzes e sombras. Começar pela parte das luzes. Tenho visto uma questão geracional, que já é muito antiga, vir à tona, que é a questão de uso das mídias digitais. O que nos leva diretamente à segunda questão, que é a parte das sombras. A exclusão digital,
as barreiras digitais, elas são muito grandes. Às vezes a gente envolvidas que somos por tudo isso, a gente não lembra que o acesso às mídias digitais ele não é universal, e mesmo o acesso ao dispositivo, nesse momento eu estou olhando para um celular. Estou olhando para um celular, ele tem um custo, eu estou usufruindo uma rede digital que tem um outro custo, sei que esse custo não é acessível a todas e todos, e portanto o acesso, até físico mesmo, já é um primeiro problema. O segundo, que me parece mais complicado ainda, é que você ter acesso ao dispositivo não significa que você saiba usar todas as potencialidades do dispositivo. Então, o que eu vejo é respondendo a sua pergunta, eu vejo uma exclusão, tá, forte em relação às diferentes gerações. Falando com todas as letras, a chamada terceira idade, não sei se esse é o melhor nome, mas a chamada terceira idade, eu vejo tendo que aprender a toque de caixa, utilizar tecnologias e entrar no ambiente do qual eles vêm sendo sistematicamente excluídos há 10, 20 anos. Então, penso que é talvez um momento da gente pensar se essa tecnologia que está em todo lugar, se ela é tão acessível mesmo como a gente imagina. Porque está sendo um momento de aprendizado quase forçado para gerações mais velhas, e eu tenho visto, até nas próprias redes sociais, repercussões das mais bacanas de falar, gente, fui lá e ajudei, e expliquei, e agora estou aprendendo, até, o que me deixa muito triste, reações de sarcasmo. Olha o que o meu pai de 70 e tantos anos me mandou. E, enfim, um print lá de tela que, de certa maneira, ri digamos, da falta de familiaridade da pessoa. Vamos lembrar o seguinte, todos nós somos familiares com poucas coisas. Se nos tirarem do nosso ambiente e jogarem em outro, não importa quantos títulos a gente tenha, a gente vai fazer exatamente as mesmas coisas. Então eu tenho visto um processo de integração que é muito legal. Devo dizer que, no meu caso, por exemplo, toda a minha interação com os meus pais, que estão isolados lá, felizes vem sendo por mídias digitais, então eles estão aprendendo junto comigo aí a falar por mídia digital, a interagir por aqui, mas vejo também com muita preocupação esse cenário de exclusão, essa barreira digital que ainda afeta muita gente. E a geração talvez seja, né, Luiz, apenas um dos marcadores sociais que marca essa exclusão, né? Acho que tem outros marcadores que a gente poderia citar relacionados à grande desigualdade que o país vive. Então, quando a gente está falando de relações sociais, a gente também está falando de relações que são delimitadas por alguns marcadores, né? Pobreza, a raça das pessoas, a classe social das pessoas, o gênero das pessoas, a geração, como a Renata bem perguntou, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu comecei justamente falando, bem lembrado, que esse ambiente onde nós estamos agora, nesse exato momento, ele, como todo ambiente, ele tem limites. E acho que nós, como pesquisadoras e pesquisadores, podemos perguntar quais são esses limites, por que eles existem, e, se necessário, pensar como é que nós podemos transformá-los. Legal. A Monique falou assim, professor, fui sua aluna na turma de 2006 de jornalismo da UFJT. Uma pergunta boba, não existe pergunta boba, hein, Monique? Uma pergunta boba, mas queria saber a sua opinião sobre aplicativos como o TikTok. Monique, oi, bem-vinda de volta. Concordo com a Michelle, não tem pergunta boba não. Mas enfim, isso é outra história. Aplicativos como o TikTok, eu ainda não tenho perfil lá. Eu não tenho como te falar. Infelizmente ainda não, mas é uma boa ideia. Olha, é uma coisa bem geracional isso, né, para fazer o gancho com a pergunta da Renata, porque eu também não tenho e a gente percebe que os nossos alunos usam bastante. O meu filho mais velho usa, né, e a gente não tem muita familiaridade. Eu acho que eu procuro ter perfis em todas as coisas, tudo que tem, e não que eu goste, é meramente um interesse profissional. Né? Eu não, por exemplo, eu não fico postando foto de comida no Instagram só porque eu acho legal, é só interesse profissional. Falando sério, eu acho que todo aplicativo, eu não conheço TikTok pelo pouco que eu conheço, eu penso que eles são legais. Todo e qualquer aplicativo
que nos permite interagir com o outro dentro de alguns parâmetros, tal, com várias exceções, mas em linhas gerais, me parece que eles são bem-vindos. Por quê? A comunicação começa e termina no humano. Os dispositivos que a gente usa para facilitar essa comunicação são meios. Porque a gente precisa lembrar que de um lado e do outro da tela tem sujeitos, pessoas integrais, complexas, cheias de contradições, como todas e todos nós. Então, o único cuidado que eu tomo quando eu olho qualquer aplicativo, qualquer tecnologia, é lembrar, do outro lado da tela tem um outro ser humano que, de acordo com o que eu falar, escrever e fizer, vai ficar feliz, vai ficar triste, vai reagir, vai se sentir atacada, vai se sentir atacado. Daí essa questão, a comunicação, não importa qual seja o ambiente de mídia, ela começa e termina com um ser humano. Na maior parte das vezes, porque a gente sabe que a gente consegue se comunicar com bichos também. Também. A gente está recebendo bastante pergunta aqui pelo nosso chat, Luiz. A Melina, reconheci pela fotinho, Melina. Professores queridos, uma pergunta. Quais impactos vocês têm percebido na relação entre professores e alunos? Uia. Melina, obrigado pela pergunta. Obrigado por você estar aí. Michele, você não quer começar a responder essa, não? Eu vou estudar uns 15 anos e volto. Pode ser. Eu estou morrendo de saudade dos meus alunos e das minhas alunas. Eu acho que tem um impacto que tem a ver com uma das respostas que o Luiz deu no começo da nossa conversa, que é essa coisa da gente perder o contexto da nossa comunicação interpessoal, né? Então, eu acho que tem uma perda, mas eu, particularmente, estou tendo uma experiência com os meus alunos da Casper que está sendo bem frutífera, assim. Claro que nem todo, a gente percebe que não é todo mundo da sala que participa da aula, alguns optam por ver a aula depois gravada, e aí tem alguma perda nisso também, né? Perda não da qualidade, né? Perda em relação ao que é o presencial, talvez. E eu acho que junta com a resposta da geração, porque eu acho que a gente é de uma geração que viveu a transição do analógico para o digital. Então a gente, por exemplo, chama isso de perda. Eu acho que outras pessoas que de outra geração podem achar que tem um ganho, entende? Então, eu só percebo essa diferença, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo se adaptar, né? E trabalhar, pelo menos eu, respondendo por mim, estou trabalhando muito com a coisa do possível, né? O que é possível e o que é possível hoje. E eu acho que o que está sendo possível hoje está sendo frutífero para o que tem se apresentado em termos de carga mesmo, né? De adaptação, carga mental, carga de tudo que a gente está tendo que enfrentar como professor, como aluno e como relação, né? Uhum. O que você acha, Luiz? Olha, primeiro concordo com você, estou morrendo de saudade das minhas turmas, não só as turmas desse ano, mas daquele contato de corredor, de encontrar as turmas dos anos anteriores e olhar. E é uma coisa interessante, que agora que não tem, né, eu tenho pensado muito, esse encontro do corredor com as turmas de anos anteriores é aquela coisa, que legal que fulano está bem. Ah, legal, a pessoa tá lá, ainda que seja aquele contato. E aí, tudo bem? E a pessoa te responde só TCC. Você já entendeu tudo o que está acontecendo, mas sabe que ela vai ficar bem no final do ano, porque assim como o doutorado, um dia o TCC acaba. E também, dentro da sala de aula, eu acho que a sala de aula é um espaço de comunicação fora do comum. Porque a gente tem uma interação dialógica imediata. Você sabe quando você está dando aula, você sente assim, você acabou de falar a frase, você já sabe. Ops, aquela pessoa não concordou, aquela concordou e vai fazer uma pergunta em 5, 4, 3. Você sabe, você está dentro de um dispositivo de comunicação, que é a sala de aula. Aqui, na tela, nós estamos nos reinventando para trazer esse espaço de comunicação para cá. Então, a gente tem perdas, mas a gente tem alguns outros ganhos, como, por exemplo, trazer para a própria aula esse espaço, discutir a atualidade. Também lembrar que a sala de aula é um espaço de encontro, então a gente também tem, digamos, nesse encontro, a gente tem a possibilidade de construir coisas novas juntos, porque eu concordo com a questão geracional e estamos todas e todos aprendendo. Eu estou olhando para cá porque o computador está aqui. Então, quando eu falo dar aula na tela, é aqui. É um dispositivo. Tenho visto formas novas de participação. Então, para dar um exemplo, numa das aulas
e quando é em sala de aula, eu falo rapidamente da comunicação entre humanos e animais. Uma coisinha super pequenininha. Geralmente eu peço para as pessoas falarem o nome dos seus bichinhos. Aí aparece nome de cachorro, nome de gato, papagaio. Numa vez, muitos anos atrás, uma jaguatirica. Mas, não tem filtro, todo bicho é bem-vindo. Tá? Esse ano aconteceu uma coisa diferente. A gente não está na sala. Então, o que o pessoal fez? Postou foto de gatinhos e cachorros no Ai, chat. E foi provavelmente o chat mais fofinho da minha vida. Tá? Ver fotos de fofinho. cachorrinhos, de gatos e tal. Então, acho que todas e todos nós estamos tentando aprender como fazer. Porque Sim. o modelo que a gente está usando, ele é de um modelo novo. Ele não é a aula presencial, mas ele também não é a aula gravada à distância, pensada num modelo de aula à distância. Ele é uma coisa nova que a gente está vendo. E eu tenho observado, estamos em maio, a resistência, o modo como as nossas alunas e alunos estão resistindo, estão encarando esse desafio. Então, fazem perguntas, participam, trazem ideias, e isso é muito interessante porque a gente vê aquela coisa. Então, podemos estar no meio das ruínas, mas a nossa vontade de aprender, a nossa vontade de saber continua igual. Isso é uma maturidade que acho que todas e todos estamos aprendendo a ter. Ótimo. Eu vou fazer a pergunta da Laura, Luiz, mas eu queria te provocar, porque assim, eu tenho a sensação de que a gente só consegue desse jeito, porque, como você falou, né, não é EAD, é adaptação da aula para o modelo remoto, mas eu tenho a sensação de que a gente só conseguiu porque a gente teve aqueles meses no começo do ano onde a gente já tinha estabelecido um vínculo prévio, né? Então fica mais fácil você continuar se relacionando remotamente com quem você teve um vínculo presencial. Pelo menos é um pouco do que eu consegui elaborar disso tudo até agora. A Laura, ela Uhum. pergunta uma coisa que tem a ver com isso. Ela fala assim, você acredita que tem um vazio afetivo nesse momento? Laura, muito boa, muito bonita a tua pergunta. Eu diria que nesse momento nós tomamos uma consciência abrupta, talvez até um pouco bruta, de um vazio existencial que vem nos afetando já, talvez desde que o ser humano existe. Agora ele ficou mais evidente porque os canais e os locais de escape, as formas de escape, talvez estejam ainda mais restritas. Tá? Mas não vamos esquecer que antes dessa quarentena, nós, pelo menos no modelo de sociedade que a gente conhece, nós já estávamos presas a problemas como a ansiedade, a depressão, a sensação de vazio, o isolamento. Não vamos esquecer que agora o isolamento é obrigatório, mas poucos meses atrás, milhares, milhões de nós vivíamos nessa sensação de solidão e isolamento, plenamente cercados de outras pessoas. Então acho que nós tivemos uma tomada de consciência abrupta e bruta, mas que pode nos fazer bem na medida em que, a partir do momento em que eu vejo uma questão, eu consigo transformá-la. Mas sim, esse vazio se tornou mais visível agora, mas eu aposto que ele sempre existiu. Legal. A Maiara, acho que é a Maiara pela fotinho, Maiara Federzoni, que Sim, foi nossa aluna. Professor, você poderia comentar sobre como a exclusão digital e a falta de habilidade impacta no consumo de fake news? Acho que ela está dialogando com uma fala sua, Luiz, de que nem todo mundo, quando vai usar, tem todo o repertório necessário ou suficiente para usar as ferramentas, ou que tem diferenças nesse uso, né? uhum. Mayara, bem-vinda de volta. Muito bom ver vocês de novo. Olha só, Uhum. eu faria aqui uma provocação. Eu diria o seguinte: todas e todos nós, independente do grau de instrução, estamos plenamente aptos a consumir fake news sem saber o que estamos fazendo. Porque o consumo de fake news está ligado a uma outra coisa muito interessante, a crença. Então, quando eu acredito em alguma coisa, quando eu acho que alguma coisa é real e vem uma fake news naquela linha de pensamento que eu já acompanho, que eu já sigo, há uma grande chance de, não importa o quanto de informação você tenha, tá? de eu olhar e falar, pô, isso aqui deve ser verdade. Não porque seja em si verdade ou mentira, mas porque acompanha a minha linha de pensamento. E aquilo que reforça o que eu acredito, eu tendo a acreditar, eu tendo a tomar como verdade. O que pode mudar, e aí sim a gente tem uma questão mais ampla,
não necessariamente em termos de repertório, mas em termos de aprendermos a desconfiar do repertório. Desconfiar do que nós sabemos e desconfiar da informação. É esse talvez o pensamento crítico que nós, todas e todos, como comunicadoras e comunicadores, podemos tentar compartilhar com o público, a começar de nós mesmos, de pensar, será que o que eu sei é verdade? Será que isso tudo que eu sei e eu acredito e me parece que é verdade tem um contraditório, tem um outro lado que eu também preciso olhar? Agora, isso num plano geral. Agora, sim, parece existir uma relação entre formas de exclusão e o consumo de fake news. Mas é uma relação que eu tomaria muito cuidado, porque ela não é de maneira alguma automática e o senso crítico ele não está ligado apenas à instrução ou a questões de inclusão. Por quê? Porque depende muito da maneira como cada pessoa vai olhar de uma maneira mais desconfiada ou menos desconfiada para a realidade onde está. Então, existe essa relação, mas as pesquisas mostram que todo mundo é suscetível a fake news quando ela fala com a nossa crença, e todos nós somos plenamente capazes de olhar e falar, isso aqui é falso, né? Quando a gente aciona aí um senso crítico que todas e todos podemos ter. Para dar um exemplo... Nossa, Luiz. Fala. Desculpa, eu te interrompi. Me recuso. Não, eu te interrompi porque eu achei que você tinha concluído e eu ia falar uma outra pergunta, porque chegaram tantas que a gente não vai dar conta de responder todas. Eita. Mas continua seu pensamento, perdão. Chegaram muitas perguntas, eu vou ver se eu consigo contemplar as que estão mais relacionadas ao tema da nossa live, mas não sei, de repente a gente pode ver se a gente consegue recuperá-las e responder para essas pessoas num outro momento. O professor Fábio perguntou assim, Luiz e Michele, vocês observam que há ou haverá alterações nas relações entre pessoas nas redes sociais? Ficarão mais seletivas ou mais receptivas às interações? Abraço e saudades de vocês. Professor Fábio Sicchini. Quer começar? Eu vou depois. Tá bom, ok. Olha, essas 6 primeiras semanas, 7 semanas, mostraram que não. A gente continua bélico nas redes digitais, pelo menos nas bolhas que eu frequento e que eu vejo e que procuro observar. Vejo, na verdade, duas coisas. A primeira é realmente uma continuação daquela polarização que a gente já vinha vendo e que nas redes elas continuam, de certa maneira, aí, firme e forte. Não vejo a curto prazo uma mudança, porque as mudanças elas não estão na rede, elas estão no ser humano. Então, acho que talvez a gente precisa reaprender a conviver com a diferença para depois levar esse convívio para as redes digitais. Por que eu digo isso? Porque, não sei nas regiões onde vocês moram, mas na região onde eu moro, agora parou um pouco, mas no início da quarentena tinha conflito ao vivo todas as noites, gente batendo panela, gritando contra e a favor a determinadas situações. E logo depois, elas começaram a gritar entre si. Depois de algumas semanas eu vi meio que a internet ao vivo aqui na minha região, pessoas gritando umas com as outras, a janela do prédio. Então, o prédio A gritando com a pessoa da janela do prédio B. Uma coisa que, assim, para a gente que gosta de teoria da opinião pública, é fantástico, porque eu nunca vi opinião pública se formar interjanelas. Dá um livro novo, Medianeiras de Opinião Pública, um negócio doidão. Então, acho que talvez a gente tenha que reaprender a tolerância. Mas isso é um movimento para depois chegar nas redes sociais. Eu tenho a impressão, Luiz, não sei, você pode discordar, mas daí puxando a sardinha um pouco para o que é a minha pesquisa, né? Eu tenho a impressão de que a gente vai viver efeitos em períodos de tempo, sabe? Então, talvez um primeiro efeito seja, sei lá, agora que eu não preciso mais me relacionar só necessariamente com mediação da tela, algumas pessoas vão viver uma espécie de rejeição à interação e vão ficar um tempo de ressaca, digamos assim. Aí logo depois talvez a gente viva uma retomada, mas com mediação, né?
E aí, claro, né, a gente não pode falar disso generalizando, porque a gente tem que considerar todos aqueles marcadores sociais sobre os quais a gente falava lá no começo. Mas eu Uhum. tendo a achar que depois disso tudo que a gente está vivendo, se é que vai haver um depois, né, que a gente vai restabelecendo ou gerando efeitos nas nossas relações e nos nossos usos das tecnologias e das redes sociais em ondas, sabe? Assim como vai haver talvez as ondas de novos modos de vida, a gente vai ter também ondas de relações e de renovação das relações nas redes sociais, né? A Silva SC. Sou Alessandra, sou aluna no mestrado da Casper. Você acha que a pandemia poderá criar um marco de transformação social em termos de valores pessoais e também nas relações de consumo? Professora Alessandra, se tem alguém aqui, por gentileza, que está no quarto Judeu José, a Alessandra deu aula para vocês 2 anos atrás. Foi aquela aula que Legal. vocês participaram maravilhosamente bem dentro daquele programa do mestrado. Alessandra, sim, acho que vai transformar, mas eu tomo muito cuidado quando eu digo que vai transformar para pensar o seguinte: a história nos mostra que as transformações nos nossos modos de ser, elas não costumam ser tão imediatas. Transformações imediatas existem, mas num número pequeno. As transformações mais profundas, elas ocorrem no longo prazo. Então, eu diria que as principais transformações deste momento, nós vamos ver talvez em 20 anos. Vamos lembrar o seguinte: as transformações, a Segunda Guerra acabou em 45, mas o mundo só foi ter uma transformação radical nos anos 60, 20 anos depois, quando uma nova geração já nascida no pós-guerra foi descobrir outras coisas. Então, eu vejo vários, digamos, níveis, se você quiser, várias correntes marítimas mais superficiais e mais profundas. Superficialmente, algumas transformações imediatas. Tá? E, à medida que a gente vai avançando no tempo, transformações mais profundas que talvez só a geração dos nossos filhos, aí a Michelle tem um filhinho da idade do Lucas, um ano mais velho agora, que acabou de fazer aniversário, eu vi nas redes, aliás, muito fofo. Né? Abraço para você e para outros taurinos aí. Talvez eles um dia consigam entender melhor do que nós o que foi, o que está sendo esse período. Nas relações de consumo, sim, em termos de valor pessoal e de relações de consumo, acho que agora a gente pode, não é que a gente vai, a gente pode pensar do que nós precisamos. Porque o consumo agora, ele sempre foi seletivo, não vamos esquecer. Tá? Mas agora ele está numa relação ainda mais seletiva. Lembrando que nesse momento ficam exacerbadas, ficam mais visíveis ainda as inúmeras diferenças entre possibilidade de consumo e exclusão de relações de consumo. E olha que eu nem falei de possibilidade de cidadania e exclusão de cidadania. Estou só na esfera do consumo. Tá? Acho que temos uma ótima oportunidade aí de, enfim, de aprender. Mas essa transformação eu não acredito que ela vai ser de uma hora para outra. Luiz, eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente vai precisar encerrar, porque senão a gente entra no horário da aula dos alunos da noite e a gente cai, porque o Instagram derruba a gente quando chega em uma hora. E eu vou fazer a pergunta da Natália, nossa ex-aluna querida, Natália Giordano. Prof, saudades. As crianças necessitam ainda mais da totalidade da comunicação presencial? Se sim, como o diálogo mediado pela tecnologia afeta a relação com as crianças? Obrigada pela sua pergunta, Natália. Em termos de pais e mães. Pode ser também. Eu tenho esse lugar para falar como mãe dos meninos e também como pesquisadora dessa área. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta que a Natália fez, mas eu tendo a achar, Natália, que as crianças, esse componente humano, né, que o Luiz tanto falou aqui na nossa conversa, para as crianças ele é ainda mais pulsante, né? Então, eu acho que a comunicação mediada pelas tecnologias, por um lado, traz muitas potências para as crianças, porque eu acho que tudo que a gente tem
é muito intuitivo e tentando dialogar muito com essa capacidade de autoaprendizagem das crianças. Então, eu tendo a achar que tem muitas potências, mas também tendo a achar que o presencial também é muito necessário, sabe? Então, eu sempre acho que a boa palavra para a gente nessa hora é temperança e equilíbrio. Então, assim, eu não acho que a criança possa viver só com comunicação mediada pelas telas, mas também não acho que no mundo em que a gente está, nem na situação que a gente está vivendo, a gente possa deixar as crianças sem isso, né? Então, claro que a gente também pode falar em termos de faixas etárias, mas eu acho, por exemplo, que a pandemia também trouxe essa coisa do, as crianças não podem ficar sem isso também. Se toda a humanidade está se relacionando mediada pelas telas, as crianças também precisam, de alguma forma, de algum repertório para lidar com isso, né? Independente da fase em que elas estão. Não sei o que o Luiz pensa. Eu concordo muito, Michele, e estou tentando... Oi? Não, rapidinho para o Instagram não derrubar a gente. Ah, valeu. Natália, primeiro, obrigado pela pergunta. Que bom ver você de novo participando aqui. Saudades lá da tua turma. Eu diria o seguinte: a comunicação tecnológica, no caso da criança, ela precisa de mais uma mediação, que é o adulto. Então, no meu caso, a experiência única que eu posso compartilhar, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, a Ana e eu, né, nós, em relação ao Lucas, que é o nenê fofinho daquela foto ali atrás, que é a foto de quando ele tinha 3 meses. Né? Autor provável do desenho, que está aí também, do quadro. Autor desse Feliz Dia dos Pais, e ali atrás é a Mona Lisa dançando. Eu botei na parede porque ele falou que era a Mona Lisa dançando, e quem sou eu para contrariar? Eu diria o seguinte, Natália. Primeiro, a criança, ela tem algumas características que eu não vou entrar aqui, mas que são diferentes da comunicação do adulto, porque conforme a idade da criança, há uma diferença imensa. Imensa, imensa. Então, eu começaria já dividindo isso. Mas não vou entrar, porque aí realmente é outro assunto. Agora, vamos lembrar que em todas elas, a mediação do afeto está presente, a mediação intelectual está presente. Tá? E no caso da tela, no caso do celular, dos iPads, dos tablets, a criança está num ambiente que não foi o nosso, mas que nós podemos tentar entender melhor para mediar. Então, acho que a mediação de um adulto é fundamental para pensar, por exemplo, quanto tempo a criança vai ficar na tela, lembrando que isso, só que entre nós, depende do nosso exemplo. Então, papai e a mamãe o tempo todo no celular, não dá para virar para a criança e falar, ó, não usa isso aqui. Não. Tá? Então, a gente também, quem pode, porque não é todo mundo que pode, eventualmente deixar de lado para ir lá interagir fora da tela. E mesmo na tela, para usar uma expressão que está agora entrando aí, eu acho que cabe a mães, pais, responsáveis, não importa o título, tá? Mas fazer essa mediação, essa curadoria de conteúdos. Agora estou me sentindo super contemporâneo, usei a expressão curadoria de conteúdo, eu nunca tinha usado isso. Tá? Depois vão me dar um brigadeiro depois dessa. Então, mas fazer essa curadoria e entender esse ambiente. A gente só consegue entender o ambiente da criança participando. Então, é assistir muito desenho animado, decorar muitas músicas. Depois de um tempo que você decora, você continua cantando. Então, outro dia, eu estava lavando alguma coisa aqui em casa e comecei a cantar a música da casa do Mickey Mouse. E depois eu ri sozinho, porque está lá gravado no inconsciente. Tá? A gente conseguir participar desse ambiente é fazer uma mediação. E uma última coisa, pensar, que é uma preocupação da Ana minha, que histórias o Lucas vai contar desse período, daqui a uns anos. Foi a época em que eu fiquei com a mamãe, com o papai, se é mamãe só, o papai só, mamãe, papai, tanto faz. Tá? Mas é a época que eu fiquei com a mamãe e o papai e a gente ficou junto e a gente pôde inventar coisas, ou foi uma época ruim, onde a comunicação em casa desabou, porque a gente não sabia mais se comunicar no interpessoal. Eu me preocupo com que história que ele vai contar, não sei, não está no meu poder pensar nisso, mas a gente está tentando com estratégias simples, valorizando momentos, fazendo pequenas coisas. Então, ninguém vai vir aqui, mas se você vier aqui na sexta-feira à noite, é o dia da lanchonete. Então, a gente faz lanche. Eu ou a Ana, de sábado a gente faz piqueniques.
com toalha no chão, no meio da sala, se precisar, em cima da cama, onde der, para criar essas alternativas ao digital. Criar alternativas não é excluir, não é proibir, não é ficar grudado. É tentar mediar essa relação. E isso também é comunicação, né, Luiz? Para a gente encerrar mesmo, para onde você acha que vai a pesquisa em comunicação para tentar entender isso que a gente está vivendo? Peraí, eu vou estudar 15 anos e volto para responder. Tá, um exercício de futurismo, assim só para a gente Olha encerrar só. assim, um respiro. Acho que a gente vai voltar, podemos voltar às perguntas básicas. O que é comunicação? O que é mídia? Como que nós, seres humanos, estamos interagindo uns com os outros, pensando que comunicação, a gente não sabe exatamente bem o que é, mas envolve uma proximidade, envolve relação, envolve interação, envolve trocas de símbolos, uma troca entre nós, uma interação que na tela ganha características diferentes do ao vivo. Então, nós estamos reaprendendo a interação simbólica básica. Agora está indo para o nível hard, já que você perguntou. Tá? Nós estamos reaprendendo interações simbólicas básicas. Daqui a pouco pegar um livro aqui e começar a ler um pedaço. E estamos tendo que reaprender Luiz. também o que é ser humano. Pensando que, como ser humano, a gente está se comunicando também com a gente. Esse momento é um momento de comunicação consigo mesmo, da gente, porque em muitos momentos estamos sozinhas, estamos sozinhos, e temos que reaprender a conexão com a gente. Para isso, olha só, a gente precisa de tempo, precisa de um tempo mais lento. Não é coincidência no universo que eu esteja falando com a Michelle, justamente. Está fazendo propaganda da live do dia 27, que é Tempo, Aceleração e Comunicação, com a professora Michelle Prazeres, certo? Eu vou aproveitar para fazer a propaganda das próximas. Na quarta-feira, a gente tem, nesse mesmo horário, live com a professora Tatiana Ferraz para falar da pandemia e da importância da informação em saúde, que é a especialidade da professora Tatiana, que é a coordenadora do curso de jornalismo da CAF, tá bom? Queria convidar todo mundo a curtir o Instagram de Esquinas para ficar acompanhando as próximas lives. E quem tiver vontade pode entrar em contato com a gente pelo perfil para conversar, se não deu para a gente conversar por aqui. Luiz, muito obrigada pela nossa conversa. Fica bem. Obrigado. Na medida do possível. Valeu, obrigado mesmo. Muito bom te ver. Muito bom rever tantos nomes queridos aqui do lado. Para todas e todos vocês, muito obrigado. Um grande beijo, cuidem-se, cuidem uns dos outros, vamos tentar ficar bem. Obrigado, Michelle. Beijo, Luiz. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Tchau.